Fala galera, sejam todos e todas bem-vindos ao canal, sou o professor Alexandre. Vamos resolver essa questão aqui de áreas. É uma questão que a maioria das pessoas não consegue resolver, mas que se você seguir tipo uma receita de bolo, talvez a solução apareça para você. Então é o seguinte, nós temos duas circunferências concêntricas, uma tem raio R', a outra tem raio 2R'. E ele quer que a gente calcule esta área achurada aqui em função desse R'zinho. E aí, claro que toda vez, ou quase sempre, que aparecer uma situação dessas, a gente vai trabalhar geralmente com área de setor. Então a gente tem que buscar setor. Para a gente buscar setor, a gente tem que saber ângulo central. Mas, antes de mais nada, a gente tem os traçados padrões, olha só. AC e AB são segmentos tangentes. E aí você não pensa muito não, você faz assim, tangência menor. Você vai traçar o raio no ponto de tangência, sempre. Então traçou aqui o raio no ponto de tangência, e aqui você também traçou o raio no ponto de tangência. Porque desta forma, forma um ângulo aqui de 90 graus. E claro que esse segmentozinho aqui vale o R'zinho. Outro ser traçado aqui padrão é, você está vendo que AC em relação à circunferência grandona é um segmento secante. O que você vai fazer? Você vai traçar o raio da maior nesses pontos onde tocar a circunferência maior. Tá vendo aqui, ó? Tracei esse cara, tracei este cara daqui. Tá lá. Bom, você observa que agora esse segmento aqui de azul, do centro até o C, do centro até A, vale 2R'. E agora, galera, é o seguinte, a gente vai traçar uma estratégia aqui. Qual vai ser a nossa estratégia? Por exemplo, para encontrar esse segmento aqui circular, essa parte de cima aqui, de AC para cima, a gente pode pensar em calcular a área desse setor circular aqui, ó, que a gente traçou do centro até A, do centro até C, a área do segmento todo, aliás, do setor todo, menos a área do triângulo AC, eu vou colocar aqui, ó, esse centro aqui é o O. E essa outra partezinha aqui, que seria de repente a mais difícil, a gente pode observar que ela pode ser a área desse setorzinho aqui, ó, A, O, até esse ponto aqui que eu vou chamar de D, menos a área do triângulo, AOD, menos a área desse setorzinho aqui, ó, que pega de OD até esse ponto aqui. Isso duas vezes, porque essa região que está aqui em cima é igual a essa região aqui de baixo. Só que para isso a gente tem que observar ângulos. E aí, quero chamar a atenção de vocês para esse ângulo aqui, por exemplo. Chamar esse ângulo aqui de alfa. E aí eu quero que você olhe agora para o triângulo, olhando para o triângulo AOD. AOD. No triângulo AOD, observe o seguinte, quem é cosseno de alfa? Bom, cosseno de alfa no triângulo AOD vai ser cateto adjacente. Então, olha só. Cosseno de alfa é cateto adjacente R'zinho sobre a hipotenusa, que é de O até A, que vale 2R'. 2R'. Tá lá. Ou seja, isso aqui dá 1 sobre 2. O R vai morrer, ó. Se o cosseno deu 1 sobre 2, esse ângulo alfa, está no triângulo retângulo, só pode ser 60 graus, né? Um ângulo notável. Então, descobrindo esse ângulo alfa. Então, esse alfa aqui é o que vale 60 graus. Esse cara aqui também vai ser 60 graus. Pela simetria da figura, esse triângulo retângulo de cima é igual a esse triângulo retângulo de baixo, são congruentes. Automaticamente esse cara aqui também é 60 graus. Bom, agora está prontinho para calcular a nossa área. Então a gente pode fazer a área do setor. Então a área que a gente busca vai ser
a área do setor de 120, que é o relativo ao setor AOC. Então, área do setor de 120 graus, menos a área do triângulo AOC, mais quem? Essa área toda aqui, ó, que está de laranja. Essa área a gente vai calcular assim. A gente vai calcular a área desse triângulo AOD, tirar a área desse setorzinho aqui, ó, multiplicar por 2, que tem cima e embaixo. Então a gente fica com mais a área do triângulo duas vezes, né? A área do triângulo AOD, ou ADO, menos a área desse setor de 60, só que da circunferência pequenininha. Então a área do setor, 60 graus. Então a área que a gente está buscando vai ser a área de setor. Vamos relembrar aqui, você pode fazer regra de 3, assim, ó. A área total, π, seja lá o raio que for ao quadrado, isso aqui corresponde ao ângulo de 360 graus. A área do setor que você está buscando, a área do setor, isso vai corresponder ao ângulo alfa em questão, seja lá o ângulo que você esteja trabalhando. Você desenvolvendo isso, só fica assim, ó. Vai ficar π vezes o raio. O raio desse setor de 120 é 2Rzinho. Então, 2Rzinho ao quadrado, vezes o ângulo em questão, 120, sobre 360. Então, essa é a fórmula. Menos a área do triângulo AOC. A área do triângulo AOC, e aí a gente tem que calcular a área desse triângulo, eu vou usar a seguinte fórmula. Eu vou usar assim, ó, AB sendo θ sobre 2. Por que eu uso o AB no caso? É esse AO, 2Rzinho, vezes esse OC, que é 2Rzinho também, vezes o seno do ângulo entre eles, seno de 120, sobre 2. Sobre 2. Mais, vou botar aqui embaixo, ó, mais 2 vezes a área do triângulo ADO. ADO. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa, né? Eu vou inclusive usar isso. Vou usar Rzinho vezes esse cara que é 2Rzinho. Rzinho vezes 2Rzinho. Vezes o seno do ângulo entre eles, seno de 60 sobre 2. Menos a área do setor de 60. A área do setor a gente acabou de ver como é que faz. É π. Só que nesse caso o raio é Rzinho ao quadrado, vezes o ângulo que é 60 sobre 360. Pronto. Agora é só a gente fazer continhas. 120 com 360 ficou um 3 aqui embaixo. Um 2 daqui vai morrer com 2 de cá. Observe que seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60, beleza? Então, seno de 120 igual a seno de 60, que vale raiz de 3 sobre 2, vamos substituir já já. Esse cara aqui, esse 2, vai embora com esse 2, esse 60 com esse 360, sobrou um 6 aqui embaixo. Então, a área está assim pra gente, ó. 2Rzinho ao quadrado fica 4Rzinho ao quadrado π sobre 3, menos 160 é raiz de 3 sobre 2. Então, ó, vamos colocar aqui. Raiz de 3 sobre 2. Esse sobre 2 com esse 2 daqui, ó, morreu. Esse 2 com esse 2. Então, ficou somente isso. Sobrou Rzinho, raiz de 3. Então, Rzinho, raiz de 3. Mas, agora o 2 aqui a gente vai aplicar a distributiva. Nesse cara aqui, a gente tem R vezes R, R ao quadrado, vai devagar, duas vezes. Rzinho vezes Rzinho é Rzinho ao quadrado. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá aqui. Menos π Rzinho ao quadrado sobre 6. Então essa área vai ser, os dois primeiros caras eu vou repetir, 4Rzinho ao quadrado π sobre 3,
menos Rzinho raiz de 3. Aplica a distributiva. Quando a gente pegar o 2 e multiplicar pelo esse primeiro termo, esse 2 com esse 2 morreu. Então ficou mais R ao quadrado, raiz de 3. Inclusive aqui, ó, faltou um R ao quadrado, né, que é R ao quadrado. E R vezes R. R ao quadrado, raiz de 3. Quando multiplicar esse 2 com esse 6 aqui, aqui vai ficar um 3 aqui embaixo. Então ficou menos π r ao quadrado sobre 3. E aí você repara o seguinte, esses dois termos aqui, ó, morreram. E aí então essa área, finalmente, ela é 4r ao quadrado π sobre 3 menos πr ao quadrado sobre 3. Se a gente subtrair, né, os denominadores são iguais, vai ficar 4 menos 1, 3. Então fica 3r ao quadrado π sobre 3. O 3 vai morrer, vai sobrar somente r ao quadrado π. Ou πr ao quadrado, né? Então aquela área lá, ela dá exatamente πr ao quadrado. Curioso, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E aí, então, se inscrevam, curtem, compartilhem, ajudem o canal aqui. Abraço, tamo junto.